Vou dividir com vocês alguns insights, algumas percepções que me geraram valor, que, como eu já disse, a gente está aqui por conta de um excesso de egoísmo da minha parte, que eu vim aprender com as pessoas que eu trouxe, portanto, eu acho justo que eu consiga dividir um pouquinho com vocês o que para mim foi relevante em estar aqui 1 hora, às vezes mais de 1 hora, batendo papo com as pessoas que eu trouxe. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o que eu consegui aprender de fato e que foi relevante para mim de fato quando nós trouxemos Eleonora Galvão. Falamos muito de nutrição aqui e dividimos parte desse podcast, desse episódio, uma parte para pacientes e uma parte provavelmente para profissionais da área da saúde que querem se desenvolver. Quando a gente fala especificamente sobre nutrição, e aí é um impacto para todos nós, fica enraizado para mim que há necessidade de entendermos a diferença de impacto calórico para metabólico, né? Porque quando a gente pensa em nutrição de uma forma extremamente simplória, a gente acaba ouvindo muito falastrão de internet aí que a ideia é só contar calorias, quando na verdade a gente sabe que isso é uma mentira, né? A gente sabe que isso é uma mentira. Muito mais vale uma análise qualitativa sobre o que se coloca para dentro, porque isso tudo vai interagir com o seu corpo, com a forma com a qual você pensa, com a forma com a qual o seu metabolismo de fato funciona. E além disso, entender que não adianta, ou muito pouco adianta, você cuidar de nutrição, você cuidar de exercício físico, você cuidar de vários pontos da sua vida, se você não começa e não faz isso por algo extremamente relevante que a gente faz tão mal, principalmente aqui em uma cidade grande como São Paulo, que é cuidar do sono. A gente acaba que está em ambientes, para pensar aí, no qual a gente tem muita luz artificial, no qual a gente tem vários estímulos de tela, como o telefone que está aqui, e a gente acaba menosprezando o sono. A gente acha que aquele período do sono, na realidade, é uma perda de tempo, quando na verdade ele é um ganho de tempo. Por quê? Porque naquele momento a gente faz um ajuste muito fino nesse corpo, que a gente na área da saúde chama de autofagia e diversos outros processos, que a gente vai realizar nesse sono. A gente vai recuperar esse corpo para que no dia seguinte a gente esteja ainda mais produtivo, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, recapitulando aqui, é entender que não é contar exatamente quão calórico é ou deixa de ser o alimento que você coloca para dentro, mas sim o que esse alimento é capaz de fazer e interagir com o seu próprio corpo. E, para você que menospreza sono, como eu fiz isso por muito tempo, entender que a gente precisa dar o devido valor a isso. E uma outra parte, agora voltada muito mais para os profissionais da saúde, no caso nós falamos muito sobre a carreira do nutricionista, né? É entender que a gente precisa sim de um super avanço técnico. A gente precisa sim entender um pouquinho sobre gerir sua própria carreira, mas vamos entender que absolutamente tudo que acontece na carreira do profissional de saúde é sobre conexão. A conexão, na realidade, é o que vai te fazer conseguir aumentar a sua captação, aumentar a retenção do paciente que está na sua frente, inclusive vai gerar permissão para que você entre dentro da cabeça e do corpo daquele indivíduo. Afinal de contas, ele vai ter que seguir uma prescrição que você fez, né? Então, tudo é conexão. A gente falou bastante sobre o quão a gente consegue uma dieta ou até uma prescrição médica em qualquer lugar hoje em dia, no Google, na internet, inteligência artificial e etc. Só que absolutamente nada nem ninguém é capaz de conectar como dois seres humanos são. E a gente, profissional da saúde, precisa de uma forma ativa e proposital conseguir fazer isso. Porque sem conexão, de novo, eu não resolvo o problema. Primeiro, eu nem acesso o problema real do meu paciente. Depois, eu não resolvo o problema real desse paciente porque eu nem acessei. Se eu não faço isso, eu não retenho e eu não capto ninguém. Simplesmente porque eu não consegui fazer uma troca real. E, por fim, teve uma frase muito legal que ela falou que me pegou um pouquinho, que é sobre estar disposto ao esforço. Como que eu interpretei isso? Estar disposto ao esforço, no meu ponto de vista, até pelos livros que falamos no final, é entender que o seu caminho ele não vai ser fácil. Que mesmo quando você segue um mentor, um professor e etc., o seu caminho segue não sendo fácil. Apesar de você errar menos, apesar de você se manter num caminho mais acelerado de crescimento, você tem que estar disposto a gastar tempo,
você tem que estar disposto a ter coragem de se esforçar e de mudar de carreira quando necessário, você tem que estar disposto a se esforçar e se expor numa mídia social para ter, inclusive, o que nós falamos hoje sobre captação. Então, vamos deixar claro que para mim foi relevante aqui, a gente está falando de conseguir ter um desenvolvimento técnico, beleza? De conseguir ter um desenvolvimento em gestão, mas principalmente sobre gerar uma conexão real, e essas capacidades elas são desenvolvidas através de não ter medo de se esforçar. Então eu espero fortemente que vocês assistam o episódio inteiro e tirem suas próprias conclusões e aprendam muito mais, inclusive, do que eu estou passando por aqui.